E aí galerinha, tudo bem? Galerinha, a gente está com conteúdo bem legal hoje, que é criação de vinhetas nos seus conceitos e estrutura. A vinheta, né, é muito legal porque você pode pegar uma logomarca e fazer uma assinatura. É uma logomarca em movimento, né? Então caracteriza-se por ser uma coisa bem colorida, ilustrativa e tem uma coisa que é chamado, né, fundo musical. Então você pode mesclar os elementos, os vários elementos. Isso é super legal porque você pode variar da forma que você quiser, né? Então, a nossa aula de criação de vinhetas hoje vai ser bem legal, gente, vocês vão gostar. E, lógico, que a partir daí vocês já vão poder criar suas vinhetas e poder fazer suas invenções. Bom, gente, como eu falei, né, o vinheta ela é uma assinatura e, lógico, ela pode caracterizar-se por ser uma abertura. Lógico que uma vinheta ela tem 5 segundos, 7 segundos, é uma média entre elas. Uma abertura ela se alonga um pouco mais, né? Ela vai para 12 segundos, é, 30 segundos, depende da contextualização que você vai poder utilizar. Aqui, gente, eu tenho um padrão de um vídeo, de uma vinheta que vocês já estão bem acostumados, né? Eu vou dar um play para a gente ver e poder sacar que tipo de vinheta é essa. Vamos lá? Legal, né, gente? Vou dar um play de novo aqui, só pra gente observar de novo, né, gente? Vamos ver aqui, dar um play de novo. Ó, eu dei uma pausa aqui, gente, só para identificar para você que tem uma série de elementos aqui. Por exemplo, ó, eu tenho um plano de fundo, eu tenho um plano frontal, né, e tenho algumas texturizações. Por exemplo, gente, no meu plano de fundo eu tenho um céu degradê com a imagem de uma cidade, né, que não aparece muito, certo? Tá no entardecer. E aqui na frente, lógico, tem um jogo de luzes, né? Com uma logomarca da Century Fox, é, com uma textura e também uma composição 3D. Essa composição 3D, né, é o que a gente chama lá no Illustrator, aquela ferramenta lá de bevel, né, extrude, né, e no Photoshop mesmo a gente pode fazer essas composições 3D. Mas nesse caso aqui, gente, pode ter sido utilizado o próprio After mesmo, né, com a sua composição no 3D, no estúdio, na sua composição do Cinema 4D, ou então do próprio 3D Max mesmo, né? Ou então alguns plugins do After que geram esse 3D. Mas no caso aqui a gente só está apenas contextualizando, né, o que é uma vinheta de abertura. E aqui tem de quebra uns jogos de luzes, né? Jogos de luzes que você pode verificar bem que é uma série de elementos, certo? Perfeito. O que significa, gente, uma vinheta? Na verdade, a vinheta ela é uma capa, né? Como eu tinha falado anteriormente, uma vinheta ela é uma apresentação. Por exemplo, uma empresa ela tem uma logomarca e ela apresenta de uma certa forma para que possa é, acolher as pessoas, né? Estou aqui, cheguei, né? Como se tivesse isso, né? Se apresentando. Ela, lógico, é uma abertura, ela é uma introdução, ela é uma capa, né? A construção dela é simplesmente fantástica. Bom, nesses conceitos, o que a gente precisa para fazer uma vinheta? Nesse caso, gente, a gente coloquei como primeiro tópico aqui uma ideia, né? Lógico que você tem que ter uma ideia de mais ou menos ter alguma referência
o que que você vai utilizar nessa vinheta, né? Se é letra, se é uma logomarca, se é uma trilha sonora, se é baseado em algum conceito, né? Pode ser um conceito pop art, ou um conceito de colorização, ou um conceito flat designer, um conceito 3D, que no caso que foi a vinheta que nós vimos ainda há pouco. É uma ideia de mais ou menos você tem que ter uma certeza do que você vai fazer. Um segundo ponto é cores. É você saber que essa vinheta vai ter cores, né? Se vão ser cores mais nítidas, se vão ser cores texturizadas, ou se vão ser um outro tipo de tom que você possa utilizar nessa vinheta. E principalmente o que a gente viu ainda há pouco, som. Ela é baseada numa sonoridade. Ela existe um som baseado no movimento da criação dessa vinheta, né? Ela ilustra e dá mais vida, né, para essa abertura que vamos criar. E a ideia de tudo isso é se transformar num vídeo que tem todas essas emoções aqui. A partir da ideia, cor e som, a gente transforma um vídeo. Um vídeo bem legal e bem apresentável. Construção, gente. A construção ela é baseada através de uma logomarca. Essa logomarca ela tem cores, né, e ela tem uma dimensão, como vocês observam aqui. E necessariamente, não porque ela aparenta-se ser uma dimensão de 3D, que tem uma 3 dimensão, é possivelmente que ela tenha sido feita no 3D Max, né, ou o cinema 4D. Com essa dimensão, claro que a gente consegue fazer texturizando no Illustrator. Então daí você já parte, né, de poder criar algumas vinhetas a partir da construção de uma logomarca e que tenha determinados padrões. É claro que eu não vou poder fazer aquele movimento igual a gente viu ali na abertura da Fox, né? Mas a gente pode fazer uma vinhetinha baseado nos vários layers que a gente pode criar. A outra opção aqui é letters, né? A gente fazer através de letras. Essas letras você pode fazer com a contextualização, cores e o formato que você quiser, né? Você pode utilizar qualquer tipo de tipologia que você achar que ficaria bonito para uma vinheta, né? Aqui a gente fez um exemplo, sessão da tarde foi uma espécie de uma letra. E através dessa logo, essa marca, essa representação aqui, através de letras, letterings, legenda, a gente tem aqui mais uma construção de uma referência que eu estou falando para vocês, gente. Isso são referências e conceitos, certo? Para construir, como eu acabei de falar, né, essas logos elas podem ser feitas no Illustrator. As composições a gente pode adicionar no Photoshop, né? Poder distribuir elas em layers e através desses layers, né, a gente fazer a nossa construção de uma logomarca. O Photoshop ele trabalha bem com outros programas de animação. O próprio After, se a gente separar os layers no Photoshop, no After ele vai reconhecer várias camadas. E hoje em dia também o Premiere também, né, ele reconhece camadas. Mas só que ele é um programa para edição. Mas a gente consegue fazer uma vinheta bem básica no Premiere. Mas a gente tem um outro exemplo aqui, que é o 3D Max, que a gente também pode fazer de uma melhor estruturada, né? Como a gente diz, no caso aquela logo da Globo e aquela sessão da tarde, a gente pode fazer eles percorrendo os caminhos em 3D. Mas teoricamente hoje a gente vai trabalhar com After, com uma vinheta bem simples, baseado em layers separados no Photoshop, certo? Então a gente vai seguir um pouquinho, eu vou dar mais uma dica e lá na frente a gente vai começar a fazer a animação dessa logo básica, certo? Animação básica. Eu abri essa parte aqui para a gente dar
uma espécie de dica para vocês. No celular, no próprio celular de vocês, vocês podem fazer as suas vinhetinhas. A gente pode ir lá procurar programas que façam vinhetas, né? E vocês vão achar alguns que são bem interessantes. Dentre eles eu escolhi esses três, né? Esses três que eu acho bem interessante a gente comentar um pouquinho. Lógico que vocês vão testar no celular de vocês e vão ver qual é que se encaixa melhor nos seus padrões. Esse Pocket Video ele é um programa de edição de vídeo no celular, né? Mas ele tem a função de edição de vinheta. Você pode colocar uma letra com movimento, um box atrás que tenha um movimentinho e ainda colocar adição de trilha sonora. Você pode ir na trilha sonora e fazer da melhor forma possível, colocando cores, adicionando movimentos e ainda uma trilha sonora. O Kick, a mesma coisa, gente. Ele pode fazer uma boa vinheta, né, adicionando trilhas sonoras e fazendo um ótimo movimento. A KineMaster, esse aqui eu já usei legal, ele edita muito bem. Você tem subdivisões numa timeline para poder trabalhar e ele faz construções de vinhetas baseadas em legendas, né, e animações de conceitos básicos, né, gente? São aplicativos para celular. Ele já tem alguns presets em que você pode utilizar. Então esses são as três dicas que você pode baixar esses aplicativos no celular de vocês e testar para poder fazer uma bela vinheta. Eu vou dar aqui algumas dicas, gente, de mais ou menos o que a gente precisa, né, de uma boa trilha. De uma boa. Eu vou dar aqui, gente, uma boa dica. Eu abri aqui o browser, né, para a gente fazer uma pesquisa de uma boa uma boa pesquisa para que a gente possa ter subsídio para fazer nossa vinheta. Por exemplo, gente, eu vou abrir aqui o YouTube, certo? A gente precisa de uma trilha, dar uma vida melhor para nossas vinhetas. E no caso, gente, o que a gente precisa procurar? Trilhas que a gente possa baixar sem problema de direito autoral, certo? Importante a gente procurar nesse tipo de concepção. No, copy. Vou botar aqui, ó, gente. No copyright, certo? No copyright. Ó, eu vou abrir aqui, ó. Essa primeira aqui. Ó. No copyright sound. Vocês podem escolher, gente. Ó, aqui, ó. Eu vou só dar um play numa aqui, só pra gente dar uma escutada. Essa é uma música, né, gente? Enfim, essa é uma espécie de pesquisa que a gente deve procurar e não deve esquecer, tá bom, gente? Uma outra ferramenta que eu devo ensinar para vocês é a procura de imagem. Lógico que você deve procurar algumas referências, né? Por exemplo, se você quer uma vinheta, você vai pesquisar um estilo de vinheta. Eu baixei algumas aqui, gente, só para mostrar para vocês a concepção. Por exemplo, a Netflix, né, como eu já havia falado, vou rolar para vocês aqui. Essas vocês conhecem bastante, né? Essa aqui eu fiz, né, gente? Eu construí essa vinheta aqui e ela tem uma série de elementos. É bom a gente dar uma conferida só para ver como foi que foi feito. Essa foi uma mistura de composições, né, gente?
E essas composições que a gente também vai aprender a fazer e vai poder entender um pouquinho como é que a gente faz essas misturas e essas mesclas, certo? Vamos entender aqui, gente. Vamos salvar, vamos procurar um material para a gente fazer. Vamos procurar uma logo, logo Gracon. Boa, logo Gracon. Ó, a nossa pesquisa é fundamental, né, gente? A gente deve procurar. Ó, logo Gracon, a parte de imagem, certo? Abrimos imagem. E o interessante aqui, gente, é a gente clicar nas ferramentas, certo? Clique em ferramentas para a gente procurar o tipo de imagem que a gente quer. Aqui em cor, eu vou escolher essa aqui, ó, transparente, certo? Por que transparente? Porque eu não vou ter o trabalho de ainda cortar uma imagem que está no fundo, e geralmente as imagens em PNG ela tem melhor qualidade. Essas transparências eu vou escolher essa aqui, olha, essa Gracon Scope, certo? Ó, o importante, gente, também é perceber essa dimensão aqui, olha. Ó, ela tem 839 por 320, então é uma dimensão boa, ótima para a gente baixar e poder utilizar. E aqui, olha, a gente tem esses quadradinhos. Esses quadradinhos significam que a logomarca da figura está em alfa. E aqui que a gente vai utilizar essa imagem, vai salvar, certo? Vamos salvar e utilizar. Abrir o Photoshop e a gente vai fazer os recortes. Vou salvar o nome logo Gracon. E pedir para salvar, certo? Pronto, salvei. E eu vou procurar ela e vou abrir aqui. Vou abrir aqui no Photoshop, certo? Já está aberto. Logo Gracon. Ó, gente, observe que ela está em alfa, olha, mas ele está um pouco confuso com a transparência. Eu vou só colocar um fundo aqui para poder melhorar um pouco a nossa visão, certo? A dimensão eu estou utilizando a própria logo. Lá no After eu redimensiono para a gente poder utilizar da melhor forma. Tá? Ó, eu tenho duas camadas aqui já, certo? Ó, essa subdivisão de camadas, ó, de layers, é que a gente vai utilizar, a gente vai importar esse projeto para dentro do After e lá ele vai fazer o reconhecimento, certo? De quantos layers a gente vai utilizar e para que a gente vai utilizar essas divisões, essas camadas. Eu vou escolher aqui a ferramenta, olha, é retângulo marquee. Eu vou selecionar, eu apenas vou recortar para poder subdividir, né? Ó, dei um Ctrl X, Ctrl V, só para marcar ele numa uma outra subdivisão, como layer, certo? E aí eu já vou perceber aqui que ele já gerou um outro layer e vou salvar o nome dragão, tá? Eu vou voltar para o layer, né, que eu estava, volto para o layer original e faço a mesma coisa aqui com texto Gracon. Ctrl X, Ctrl V, certo? Vou colocar nome Gracon. E sobrou um, né? O layer original eu vou escolar slogan Gracon. Foi isso que eu salvei, tá bom? Slogan Gracon, certo? Ó, vocês observaram que eu utilizei 3 camadas. Ó, agora são 3 camadas, mais o fundo, certo? 1, 2, 3. São essas as camadas, certo?
Eu vou salvar em PSD, salvo em PSD, ó, logo Gracon Layers, certo? Vou salvar, salvei, e agora a gente vai importar para dentro do After. Agora a gente vai abrir o After, é um programa de efeitos visuais, onde a gente vai agora trabalhar a nossa vinheta. Vamos abrir essas composições baseadas no que a gente criou lá no Photoshop. Lembrando que as proporções do projeto no Photoshop não são as mesmas proporções que a gente vai utilizar aqui no After, tá bom? Vamos atrás do nosso arquivo. Eu abri aqui, olha, logo Gracon Layers, certo? Eu vou segurar e arrastar e jogo, tanto faz aqui na Project ou então aqui no Timeline, certo? Eu vou jogar aqui, tanto faz. E ele vai abrir essa aba, né? Vai abrir essa caixa. E nela ela diz o seguinte, ó, Footage tem duas opções, né? Eu vou escolher uma, mas eu vou explicar essa footage aqui. Essa footage, se você clicar nela, ela vem como foto, né? Ela vem um arquivo só. Ele não vem com aquelas subdivisões que a gente salvou lá no Photoshop. O que nos interessa agora é somente essa subdivisão, que no qual a gente trabalha as várias composições. O que são composições? Composições são o mesmo que camadas. Então você salva os layers, né? Layers, para quem não sabe, é camadas. Salva layers lá no Photoshop. E aqui no After, ele vai dar uma leitura no palavreado, né? A linguagem, né? De composições, de imagem. Já é um outro estilo de linguagem que a gente deve aprender. Então eu vou clicar aqui, ó, em Composition, certo? Deixa como tá, ó, editar os layers estilos, certo? Eu vou dar um OK e ele veio para cá, ó. Eu vou clicar aqui, logo Gracon, que ele já vai abrir uma composição já com essas layers separadas. Ó, ele abriu aqui as composições. Eu passo o mouse e ele já me dá a dimensão mais ou menos de como é que está essa logomarca, certo? Eu vou tirar esse fundo porque o fundo ele está confundindo com o plano de fundo do próprio After. Eu só vou desabilitar aqui onde está o cursor. Eu só desabilito os olhos, tá? E eu fico com o fundo padrão do próprio After. Ó, ele está um fundo black que é um padrão. A gente pode mudar para o fundo de cor que a gente quiser. Mas é bom ser black porque você tem a dimensão e que não se iguala com as cores brancas, né, do nome Gracon, nem do slogan e nem do dragão. Então deixa branco mesmo. E a gente vai começar a trabalhar podendo visualizar melhor. Mas se eu quiser deixar em alfa, não tem problema. O problema é que ele vai destoar um pouquinho com o branco. Bem aqui embaixo, ó, tem essa caixinha. Ó, transparência. Se eu clicar, olha, ele gera transparência. Mas ele vai ficar um pouco confuso com o branco. Então é melhor deixar black mesmo. Eu vou desclicar, descliquei e deixo black, preto. E aí é que eu vou começar a trabalhar nosso parâmetro. A gente vai fazer uma vinheta bem simples para vocês verem que não tem segredo, é bem facinho mesmo, certo? Porque a questão é mais organizacional mesmo. A gente deixou uma composição aqui de 5 segundos, que geralmente uma vinheta ela tem um tempo de 5 segundos, certo? Eu deixei 7 porque 7 segundos, olha aqui, ó, 7 segundos, para me ter margem de freeze, né? Frisar o final. Então,
Eu posso animar os 5 segundos e deixo os 7 segundos para me ter como margem, certo? Mas uma vinheta mesmo ela pode variar entre 5 segundos, 7 segundos, depende do que você quiser. 10 segundos, 12 segundos, depende. Passando disso já é considerado como abertura. Uma vinheta ela é uma abertura, né? Mas quando ela se alonga, ela já denomina-se como abertura. No caso, a vinheta ela é uma assinatura. Então, a assinatura ela é bem simples, bem prática mesmo, certo? Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer a animação aqui é do dragão. Eu vou fazer um conceito, mas o que a gente deve observar é os pontinhos na linha de tempo. Esses pontinhos eles referem-se ao tempo sobre a animação. Por exemplo, eu só tenho uma animação se eu tiver no mínimo 2 keyframes. O que são keyframes? São esses pontinhos que a gente vai marcar na linha de tempo. Linha de tempo é aqui, todo esse percurso e que estão enumerados e que vão de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Nós abrimos um projeto com 7 segundos. Então, esses pontinhos eles vão demarcar o tempo de animação nesse processo. Vamos escolher o dragão, certo? O dragão está aqui denominado dragão. Eu até errei o nome aqui, mas tudo bem. Dragão. E vou desmarcar os outros no olhinho, tá bom? Desmarquei os olhinhos, deixei somente o dragão. O que a gente está observando é que, olha, esse marcador ele está no centro do projeto, certo? A gente vai trabalhar escalas e posição, que são aqui, olha, o que a gente está observando bem aqui na transformação. Ó, Echo Point, posição, escala, rotação e opacidade. O que a gente vai utilizar possivelmente é posição, escala. O Echo Point ele tem uma função muito importante, que tem a ver com aquele pontinho lá, aquele alvo, lá onde a gente acabou de ver, central. Esse pontinho aqui, ó, certo? Refere-se ao Echo Point. Então o que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou posicionar o dragão, né? Vou usar a escala. Vou fazer bem simples mesmo, gente, para a gente pegar o processo, certo? Ó, aqui em 1 segundo, ó. Geralmente, o que é importante a gente fazer é fazer a rolagem manual, ó. Eu venho bem aqui nessa parte superior da régua, aqui onde tem esse cursor aqui, olha, esse cursor azul. Eu venho nessa parte aqui e faço a rolagem do nosso timeline. Por que eu faço isso? Para testar a animação que eu estou fazendo. Ó, rolo e ele vai testando. Não aconteceu nada ainda porque a gente não fez animação nenhuma. Então, ó, eu vou marcar aqui no segundo 1, certo? E tá vendo aqui, ó, como eu falei, eu vou usar a escala e posição, possivelmente. Eu vou usar a escala, certo? Bem aqui, do lado da escala, existe este reloginho. É aí que ele vai marcar o tempo na timeline, na linha de tempo. Então ele serve como um marcador de relógio, bem na linha de tempo. Vou marcar um pontinho, aqui escala, certo? Escala. Bem aqui, no final. É onde ele vai parar. E o início, eu venho para o ponto zero. Olha, eu venho rolando. Rolo, venho para o ponto zero. E aqui, olha, eu digito 0 na escala. Ó,
ele sumiu, né? Na verdade, ele ficou com tamanho 0. A minha escala inicial é 0, certo? E a minha escala final, no segundo 1, é 100. Se vocês forem observar, os números eles estão correndo. Então, para me ter uma animação, eu preciso de no mínimo 2 keyframes. Eu fiz o marcador do relógio para me habilitar a funçãozinha no tempo. E depois fui para o marco 0 marcar o segundo ponto, certo? Então olha como ficou, certo? Ficou legal, né, gente? Bem legal. Vamos aproveitar para fazer logo um efeito nesse dragão. Vou colocar um efeito como se ele tivesse uma luz nesse dragão, certo? E nela, vou apenas aplicar um efeito sobre ele, ele vai dar uma luminosidade. Nesse, eu acredito que eu não vá utilizar keyframe. Eu vou fechar aqui a transform, certo? Vou fechar a transform e vou atrás desse efeito luminoso. Eu estou nessa timeline, né, na qual estou trabalhando o dragão. Clico com o botão direito e venho em efeitos, certo? Venho em efeitos. E aqui no efeitos ele vai abrir essa aba, né, com vários estilos. Tem vários, olha, vários deles aqui que a gente pode utilizar. Neste caso, eu vou utilizar esse aqui, ó, Style. Estilize, aliás. E aí vou escolher essa opção aqui, Grow. Olha só, Grow, vou clicar, Grow. E vocês perceberam que ele deu uma luminosidade. Essa luminosidade a gente pode aumentar e diminuir logo aqui, olha, nos efeitos dos projetos. Todo efeito que eu aplicar, ele vem para cá, nos controladores de efeito, aliás. Ó, eu tenho como controlar. Ó, aqui eu vou deixar em 60% mesmo. O que eu vou aumentar é somente aqui, ó, rádios. Ó, eu vou só aumentar e você vai perceber que ela vai dar uma melhor distribuição na iluminação. Olha, distribuiu melhor. Aí vocês já perceberam que ela tem uma luminosidade melhor. Olha só como deu um efeito, não foi? Ficou bem legal, né, gente? Ó, certo? E aí, eu vou aproveitar esse mesmo embalo e vou somente habilitar a fonte agora, né, o nome, Graco, certo? Claro, eu habilitei, mas eu não animei ainda, gente. Eu vou animar agora, certo? Graco. Eu posso utilizar o mesmo conceito de animação, o mesmo conceito, keyframe. Por exemplo, eu vou usar escala também. Eu já vou numa tecla de atalho aqui, tá, gente? Ó, eu vou digitar S e ele só abre a parte de escala para mim poder movimentar, né? Fazer animação somente de escala. Ó. Como eu deixei o dragão ali vindo, eu vou aproveitar para deixar um pouco mais tarde o aparecimento do nome Gracon. Ó, vou colocar escala 100, é o mesmo processo. A primeiro 100, que é o final já. Ó, cliquei no reloginho, bem no reloginho, e fui para um outro ponto e coloquei 0. A mesma coisa, gente, ó. Olha só. Viu? Então eu já tenho, olha, dois movimentos. O do dragão e o do nome Graco, certo? Olha só. Viu? Então, olha, eu criei também duas keyframes. Se eu for observar aqui, ó, duas keyframes no nome Graco e duas keyframes aqui no dragão, certo? Agora a gente tem mais uma missão.
que eu tenho que habilitar o slogan. O slogan eu vou no mesmo contexto, só que eu vou utilizar uma outra, não vou utilizar mais escala, vou utilizar opacidade. Vou abrir aqui totalmente, olha, opacidade. Vou marcar o ponto final, opacidade, né? E o ponto inicial, vou marcar 0. Ó, duas keyframes. Mas primeiro, lógico, eu habilitei a keyframe, não foi? A primeira keyframe eu sempre habilitei o reloginho. A segunda, eu já fui nos números, porque eu já estava habilitado mesmo. E qualquer alteração no parâmetro que a gente fizer, a gente vai, lógico, mexer no parâmetro, vai alterar o parâmetro numérico. Ó, então já ficou assim, gente, olha só. Já ficou dessa forma. Ó, já temos uma vinheta. Claro que agora a gente vai fazer o trato fino dessa vinheta. Ó, eu vou deixar em looping, ó. Já vamos trabalhar o trato fino. A gente precisa de uma finalização, se a gente quiser um efeito no dragão, ou se quiser uma trilha sonora, né, colocar no formato padrão, que é 1920 por 1080. Fica ao nosso critério. E é agora que a gente vai começar a mexer nesses parâmetros. E agora, né, gente? A gente já colocou o efeito, né? Já fizemos uma passagem de luz. Tá aqui a nossa vinheta, mas está faltando a parte final. É a gente dar vida colocando uma trilha sonora, não é somente o efeito. Eu fui lá mesmo no YouTube e baixei esse material aqui, ó. Trilhas sonoras para produção de vinhetas. Você pode ir lá no YouTube procurar algumas referências de trilhas sonoras. Né? Eu coloquei essa aqui porque estava lá grátis, né? Para a rádio grátis. E baixei. Ó, essa aqui, ó. Olha aqui, ó. Confira mais minhas playlists e tal, ó. 50 trilhas de produção de vinheta de rádio grátis. Então eu procurei, gente. É bom a gente procurar essas trilhas sonoras grátis para que a gente não tenha problemas com o direito autoral, certo? E aqui eu tenho 50 trilhas aqui que eu posso utilizar. Elas têm um tempinho curto e você pode colocar na vinheta que você quiser. Então eu vou só liberar um pouco o áudio aqui para a gente verificar. Olha só, alguns trechos. Bom, tem várias aqui, né, gente? Vou dar um pause. A gente vai ter que escolher uma, certo? Eu vou puxar para o After, eu vou puxar. Na verdade, o certo é a gente editar essa trilha. Mas como o nosso programa aqui hoje na edição é vinhetas, eu não vou abrir um outro subprograma, mas porque a gente já viu outros referentes, né? Senão vai ficar muita informação. Eu vou jogar diretamente esse aqui, olha, no After. E vou colocar aqui embaixo, certo? Ó. Eu vou só desabilitar essa parte do vídeo que a gente não vai utilizar, porque ele está até confundindo aqui, certo? Ó, eu tenho o início do vídeo e tenho o final aqui, é extenso, então a gente vai procurar um momento certo, ideal aqui, um ponto bom, e escolher uma boa trilha aqui num trecho que a gente precise. Ó, eu vou abrir aqui os trechos de áudio, olha. Ó, e aqui eu abri Wave 4 e ele me dá aqui mais ou menos uma linha de áudio. Claro, né, gente, a gente tem que testar o áudio para saber qual que a gente vai utilizar, né? A gente vai dar uma pré-ediçãozinha nos áudios e escolher um. Ó, eu deixei aqui num ponto que eu acho que seja o início do áudio. Quando ele baixa aqui essas ondas sonoras aqui, ó,
Eu acredito que seja o início. Eu vou dar um playerzinho na tecla 0 da parte numérica do teclado. Você pode baixar essas aqui do vídeo e depois... Não é essa parte, né, gente? Ó, eu vou procurar aqui, ó, esses pontos aqui do áudio que tem embaixo, olha. É onde começa e termina o áudio, certo? Eu abri justamente isso, que era para ver esse tipo de brecha sobre os áudios para eu poder formatar a minha vinheta. Eu não escutei ainda, né, esse trecho. Eu somente estou selecionando aqui para todos verificarem, certo? Vamos ver se vai encaixar aqui nesse trecho aqui, tá bom? 0, vou clicar no 0 da parte numérica do teclado. Ficou razoável, né, gente? Eu não gostei, mas particularmente os efeitos se encaixaram. Eu vou testar outro aqui para ver se a gente também achei muito morno. Eu vou escolher outro. Eu estou só arrastando, ó. Eu arrasto, né, até um ponto ideal para eu saber se vai se encaixar no tempo da vinheta. Vamos ver se essa se encaixa melhor agora. Ó, ficou até legalzinho essa aqui, né, gente? Então, eu acho que essa dá para encaixar. O que a gente tem que fazer agora é cortar essa parte aqui, deixar somente o pedaço da trilha que vai nos interessar, certo? Ó, como é que eu vou cortar aqui? Eu não vou até o final do vídeo, né, gente? Eu vou numa tecla de atalho em que eu possa fazer esse corte no vídeo aqui. Que no caso é a nossa trilha, né, gente? Ó, vocês vejam que eu cortei. A tecla de atalho que eu utilizei foi o Alt, colchete fechado. A tecla Alt mais colchete. E eu acabei fechando a vinheta, certo? Ó, vocês viram aqui que eu acabei fazendo um corte aqui, utilizando uma tecla de atalho. E agora eu vou dar um play para ver como é que ficou mais ou menos a nossa vinheta. Ficou razoável, né, gente? Então ficou legal, né, gente? A gente finalizou aqui nossa vinheta, mas tem um detalhezinho que a gente precisa ficar atento. Nós fizemos uma composição que ela não está no formato de vídeo ideal. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que aumentar essa composição e deixar nos formatos padrões, que é o 1920 por 1080, certo? Eu fiz uma composição aqui porque a gente pescou essa logomarca na internet e utilizamos os mesmos padrões da internet para poder fazer a nossa vinheta, certo? Lógico que antes eu posso alterar o projeto de acordo com o que eu quiser, né? Eu vou somente abrir uma composição e importar esse mesmo projeto que nós fizemos para dentro de um tamanho que tenha o tamanho ideal. Por que eu vou abrir uma composição? Porque na verdade, gente, eu já criei um projeto e eu não quero mexer nos parâmetros de escala dele, né? Eu tenho várias situações para poder fazer isso, né? Eu não quero mexer nessas escalas aqui, ó, que são as keyframes. Eu vou abrir um projeto que tenha esse tamanho de 1920 por 1080, clicando com as teclas de atalho Ctrl N, certo? E aqui, olha, eu venho buscar os padrões, ó, que é HDTV 1080-97, que é o nosso número referência. Olha só, aqui ó, 1920 por 1080, 7 segundos. E aqui, olha, 29.97 frame. Eu clico em OK e ó, abri uma composição com o tamanho padrão que nós estamos acostumados a ver no YouTube ou então nos nossos televisores de casa.
Eu abri essa composição. Eu posso renomear, lógico. Eu poderia ter renomeado no início, mas aí fica no seu critério. Se você quiser renomear logo no início, pode renomear. Ou se não, pode renomear logo depois. O que eu vou fazer? Aqui em cima, a gente do lado, lá em Project, ó, aqui ó, eu vou importar essa composição para dentro dessa composição 1 que nós abrimos aqui. E é aqui que a gente vai redimensionar o nosso projeto para o tamanho ideal. Eu vou somente segurar e arrastar e jogar para dentro da composição. Ó, e ficou dessa forma. E aqui, ó, numa escala, eu vou apenas aumentar. Opa, desculpa. E aqui na escala, gente, com a tecla S, ou então eu posso abrir a Transform. Transform. Eu aumento a escala. Olha. E ficou assim, gente, a nossa vinheta. Vamos testar? É isso, gente. Perfeito? Então é isso, gente. A nossa vinheta ficou dessa forma, ficou bem legal aqui. Ficou bem simples, não tão difícil. Dois efeitos práticos, né, de luminosidade e de escala, usando a própria transformação do próprio After. Simples, prático, e você pode fazer aí no seu software em casa ou então na própria Graco, e pode treinar outros tipos de vinhetas também para você fazer. É só você pegar o vídeo, treinar e você logo vai ser um grande finalista visual. Certo, gente? A gente está aqui para tirar todas as dúvidas de vocês, né? A gente fica acompanhando vocês por aqui e é uma honra tê-los como alunos. Estamos aí, gente, para engrandecer o nosso conhecimento e aproveitar tudo isso aqui que a gente tem como conhecimento para desenvolver todos os nossos trabalhos, certo? Valeu, gente, obrigado pela companhia, estamos aí.